quero meditar neste assunto falando sobre as finalidades das brasas de Deus. As finalidades das brasas de Deus. Abra a Bíblia, capítulo 10 de Ezequiel. Capítulo 10 do livro do profeta Ezequiel, versículo 1. Diz assim: Depois olhei e vi que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista, e os querubins estavam ao lado direito da casa. Quando entrou aquele homem, então uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E o ruído das asas dos querubins se ouvia até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso, quando fala. Sucedeu, pois, que dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, entrou ele e parou junto às rodas. Então estendeu um querubim a sua mão dentre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tomou dele e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu. Quantos dizem amém? Amém. Meus queridos irmãos, até o versículo de número 7, nós queremos, com a ajuda de Deus, a oração da igreja, queremos ministrar uma palavra falando sobre as brasas de Deus. Especificamente, estarei mostrando as finalidades dessas brasas. Quais são as finalidades das brasas de Deus? E olhando para o livro de Ezequiel, que eu considero um dos livros que possui mais mistérios, mais segredos, na relação de tantos que nós temos na Bíblia, 3 livros se destacam em segredos de coisas celestiais: o livro de Daniel, o livro de Ezequiel e o livro de Apocalipse. Então, esses 3 livros, eles apresentam muitas coisas acerca do mundo de Deus, acerca dos céus, acerca do mundo espiritual. E o livro de Ezequiel é um livro rico em detalhes e figuras e verdades e coisas que estão relacionadas a este tipo de manifestação espiritual e celestial. Conforme o livro do profeta Jeremias, capítulo 52, versículo 28, a título de registro para vocês, Jeremias capítulo 52, versículo 28 até o versículo 30, nós aprendemos de que os judeus, eles foram deportados de Jerusalém para a Babilônia em 3 levas, ou seja, em 3 ocasiões distintas. A primeira leva, ou a primeira ocasião em que os judeus foram deportados para Babilônia, foi no ano 597 a.C. E nessa primeira leva foram levados 3.023 pessoas
para a Babilônia. A segunda leva dos judeus para a Babilônia foi em 586 depois de Cristo, e nessa segunda leva 832 pessoas foram levadas cativas à Babilônia. Por fim, a terceira leva em 581, 745 pessoas foram levadas cativas, somando um total de aproximadamente 4.600 pessoas que foram deportadas para Babilônia, ficando praticamente em Jerusalém só os mais pobres, aqueles que não tinham muita cultura, aqueles que não tinham muito a oferecer à Babilônia. Então eles ficaram para preservar a terra, para cuidar do restante da terra que havia ali. Mas durante este período foram levados pessoas que se destacaram ao longo da história. A gente vê Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses três jovens entraram na relação dos convocados para serem treinados e, posteriormente, trabalharem no palácio entre os eunucos de Nabucodonosor. Por fim, nós temos aqui também o profeta Ezequiel. Ezequiel não teve tanto a sorte de trabalhar no palácio. Ele ficou morando no lugar onde o povo menos nobre residiram, montaram um acampamento junto ao rio Quebar, próximo ao rio Eufrates. Ali havia um assentamento do povo judeu, daquela classe menos nobre, e Ezequiel estava entre estes. Ezequiel estava entre os exilados que estavam ali justamente nessa região desse acampamento, desse assentamento, onde os filhos de Israel ficaram por um grande período. Então, observando a história, percebemos de que Deus, ele sempre teve porta-vozes em todas as áreas, para todas as cúpulas, para todos os grupos sociais. Para o povo pobre que ficou em Jerusalém, Deus deixou Jeremias profetizando ali por um longo período, depois ele foi para o Egito. Para os que ficaram junto ao rio Quebar, Deus levantou Ezequiel, e para aqueles que estavam lá no palácio real, no lugar mais nobre, Deus levanta Daniel. Então, em todas as áreas, em todas as regiões, Deus levanta uma pessoa como seu microfone, para que ele pudesse falar através daquela pessoa. E observando a vida do profeta Ezequiel, que é justamente sobre ele, sobre o seu ministério, um pouco sobre o seu ministério, que eu quero destacar aqui nesta noite. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, ou Deus é força. Ele tinha aproximadamente 30 anos quando iniciou o seu ministério profético. No capítulo 1 do livro que recebe o seu nome, capítulo 1, versículo 1 diz assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Então ele tinha aproximadamente, segundo alguns historiadores, 30 anos, e mesmo sendo contemporâneo de Jeremias, Daniel e seus amigos, conforme se vê no capítulo 14, versículo 14 e o versículo 20 neste livro, Ezequiel estava no meio dos cativos, e no palácio estava ali Daniel e seus amigos. Aproximadamente 27 anos, Ezequiel esteve exercendo o seu ministério profético, com base no texto do capítulo 29, versículo 17. Mas o que me chama mais atenção na biografia deste servo de Deus é que, apesar
dos pesares, apesar de ter sido preso, de ter visto a sua cidade e o templo de seu Deus serem saqueados, queimados ou queimadas a fogo, a cidade e o templo também sido queimado, a Bíblia mostra que apesar de tudo isso, toda esta visão que poderia causar em Ezequiel um trauma terrível, uma tristeza profunda, apesar de tudo isso, ver toda essa destruição, nada disso foi suficiente, capaz de fazê-lo perder a fé, o chamado e o propósito de Deus em sua vida. Todas as desgraças, todas as catástrofes, tudo quanto Ezequiel passou, não tornou um empecilho para que ele cumprisse o propósito para o qual o Senhor lhe designou. Pelo menos 5 coisas a gente vê que aconteceu com Ezequiel ali de forma mais específica. Primeiro, independente das circunstâncias, a gente aprende de que as circunstâncias não travaram os céus. As circunstâncias em que Ezequiel estava não impediu que o céu se abrisse para ele. Então, o crente, ele não pode, de maneira nenhuma, procurar desculpas para não cumprir o propósito de Deus, para não fazer aquilo que Deus tem lhe designado, porque independente das experiências desastrosas, independente das experiências traumáticas, independente do lugar em que você se encontre, cercado, preso, Deus pode abrir o céu para você neste lugar. Deus pode abrir o céu em sua direção neste lugar. Nada disso impediu que Ezequiel visse o céu aberto. E isso significa que mesmo diante de tantas dificuldades, mas Ezequiel ainda olhava para cima. Porque tem gente que fica só olhando para a dificuldade. Só vê o céu aberto quem olha para cima. Só vê o céu aberto quem olha para o céu. Quem está olhando para a dificuldade não vê céu aberto em lugar nenhum. Mas quem olha para o céu, mesmo em meio à dificuldade, vai ver o céu se abrindo para você nesta vida. E queridos, independente das circunstâncias, os céus se abriram para Ezequiel. Independente de sua linhagem, independente de seu destino genético, de seu destino biológico, porque a lógica é, filho de gato é gatinho. E Ezequiel tinha tudo para ser sacerdote, assim como Jeremias. Mas Deus muda o curso da história. Deus muda o rumo na vida de Ezequiel. Tudo caminhava para ele ser um sacerdote, mas Deus ainda contraria a lógica genética. Deus ainda contraria as tradições. Deus ainda contraria normas da terra. Deus ainda contraria a visão humana. Às vezes as pessoas olham para você e dizem assim, isso aí vai ser aquilo ou aquilo outro. Deus vai e muda o resultado. Às vezes a pessoa subestima você, às vezes por causa de sua família, por causa de sua condição pobre, por causa da sua pouca condição intelectual, talvez não concluiu os estudos ainda, talvez não tenha um emprego. E eu já vi tanta gente na igreja, ao longo desse período que eu vivo na presença de Deus, sofrerem decepção, porque tem pessoas que fazem prognósticos da vida das pessoas baseado no que estão vendo. Deus vê diferente, querido. Deus, ele não determina a sua história com base no que as pessoas veem e julgam. Deus não escreve a sua história com base no que as pessoas acham. Deus está nem aí para a opinião dos outros ao seu respeito. Ele quer saber se você aceita o propósito dele. Ele quer saber se você se rende diante do que ele tem para a sua vida. Deus não quer saber o que seu pai acha, o que a sua mãe acha, o que os seus amigos acham. Deus não quer saber de nada disso. Deus é perito em confundir pessoas
que fazem prognósticos baseado na visão externa das coisas. Deus é perito nisso. E na vida de Ezequiel não foi diferente. Independente de sua linhagem, Deus vai lá e contraria a lógica genética, a expectativa do povo. Deus o levanta como sacerdote. Independente da situação em que ele experimentou e estava experimentando, Deus sempre, ele age, e ele nem sempre vem da forma que a gente espera. Independente das expectativas, Deus, ele age. Deus age. Deus age. Eu não sei quais são as suas expectativas, porque tem hora que a expectativa da gente confunde a gente. Tem hora que o coração da gente confunde a gente. Pois João disse assim: se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. Porque existem situações que a gente pensa uma coisa, mas Deus está agindo diferente daquilo que a gente está pensando. Tem hora que a gente pensa assim: não, Deus vai acabar comigo, Deus vai me destruir. Ele sabe onde está o meu ponto fraco e Ele sabe quantas vezes tenho decepcionado. É assim que a gente pensa, por conta do conhecimento que temos das nossas fraquezas. Mas independente da situação que você se encontra, Deus age e vem de maneira diferente da forma que eu e você, ou que nós esperamos a Deus. Deus sempre vem de maneira diferente da forma que prevemos, da forma que desejamos e esperamos. Isso está no capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 1, Deus abre os céus. Capítulo 1, versículo 3, Deus contraria a lógica genética, ou o plano, que a família tinha de vê-lo sacerdote. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ele era filho de sacerdote, mas agora é convocado para ser profeta. Deus contraria a expectativa da pessoa em relação à experiência com Deus. Olhei e eis que um vento tempestuoso, vindo do norte, uma grande nuvem, com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Olha a forma que Deus chega para Ezequiel. Deus chega para Ezequiel parecendo que chega assim num tornado, num furacão. E vem agora um vento misturado com fogo, uma coisa estranha. Irmãos, cada pessoa, Deus tem uma forma de levá-lo a uma experiência espiritual. Cada pessoa, Deus tem uma forma de aparecer, de se comunicar, de se dirigir com aquela pessoa ou aquela pessoa. A gente não vê em muita gente na Bíblia uma experiência como esta. Pelo menos eu conheço 3 pessoas que teve uma experiência parecida assim, que foi Daniel e depois João na ilha de Patmos. Teve uma experiência de ver o Senhor nessa manifestação extraordinária e diferenciada. A forma como Deus se revela a Ezequiel contraria totalmente a maneira como Deus havia se revelado a seus pais. Isso mostra que Deus tem maneiras diferentes. Independente dos mistérios e riquezas que envolvem o mundo espiritual, capítulo 1, versículo 4 até o versículo 12, mesmo tendo tantos recursos extraordinários no céu, a gente aprende no livro de Ezequiel que Deus não exclui o homem de seus propósitos. Isso mostra de que Deus não escolhe o homem porque falta-lhe opção. Deus escolhe o homem porque Deus o ama e tem um propósito com ele na terra.
Deus tem muitos recursos, se é que eu poderia usar essa palavra. Deus tem muitos recursos para usar, ainda que Deus não dependa de nenhum deles, mas Ele mesmo criou para contar com eles. E Deus tem muito recurso, que Deus conta com esses recursos que Ele mesmo criou. E dentre tantos recursos, Deus coloca o homem na relação dos recursos, de seu uso, de seu propósito. Isso está claro no versículo 4, que apesar de tantas coisas, fogo, vento, Deus agora vai em direção a quem? A Ezequiel. É Deus dizendo: olha, Ezequiel, eu tenho tudo isso aqui, mas eu quero você para a missão que eu tenho planejado em relação a Israel. Eu tenho fogo, eu tenho vento, eu tenho saraiva, eu tenho todas estas coisas, mas para aquilo que eu quero fazer em Israel, eu não vou usar fogo nem vento, eu quero usar você. Eu quero usar você. Independente das distintas características dos seres apresentados na visão de Ezequiel, Deus não se confunde em relação ao que Ele é e em relação ao que Ele quer. Então veja que, independente das visões ou dos seres que Ele apresenta a Ezequiel, versículo 5, veja como foi que os seres de Deus se apresentaram. E do meio dela, do meio daquele movimento, daquele reboliço, da nuvem envolvida com fogo, a Bíblia diz: saía a semelhança de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinha semelhança de, anotem aí, a semelhança de homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés, o quê? Direitos. As plantas dos seus pés, como a planta do pé de uma bezerra. E brilhava como a cor de cobre polido. E tinha mãos de... Veja que negócio escandaloso. Seres com 4 cabeças, com 4 asas, com pé de boi, mão de homem. Está parecendo um filme de terror. Está parecendo imagem de filme de terror. Mas isso aqui é coisa do céu. Talvez se a gente ouvisse um crente hoje dizendo assim: ei, irmão, eu tive uma visão de Deus, e a gente não tivesse o livro de Ezequiel, talvez alguns iam até dizer assim: isso é bem o Satanás se revelando a tu. Ou não é assim, irmãos? Isso aqui parece uma caricatura do que as pessoas fazem do mundo espiritual, dos seres negativos, mas não era de Deus. Vamos continuar a leitura. E tinha mãos de homens debaixo das asas, asa e a mão por debaixo, dos 4 lados. Assim, todos 4 tinham seus rostos e suas... uniam-se as suas asas uma a, não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como um rosto de homem do lado direito, o rosto de homem. Todos os 4 tinham rosto de... do lado direito, rosto de leão. E do lado esquerdo, todos tinham o quê? Rosto de... também tinham um rosto de... olha, homem, leão, boi e águia. 4 cabeças, 4 lados. Os seres que foram em direção a Ezequiel: homem, leão, boi
e águia. Foram seres que se dirigiram em direção a Ezequiel. Assim era o seu rosto, as suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas, uma a outra, e 2 cobriam o quê? O quê? Os corpos deles. E cada qual andava para diante para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. Então percebam de que os seres que se manifestaram a Ezequiel foram seres mirabolantes, terribilíssimos, seres com aspectos jamais vistos, ou pelo menos não era comum aparecer assim. Somente Ezequiel, Daniel e João foi quem teve esta visão assim desses seres. Seres com esses aspectos, que são anjos dos céus, chamados de querubim. Anjos que assistem diante de Deus. E percebam de que os aspectos desses seres, como eu disse, independente das distintas características dos seres apresentados na visão, Deus não se confunde. Ezequiel viu todos esses seres, mas apesar de ver todos esses seres, ele soube distinguir quem era Deus no meio dos seres. Ele soube distinguir não somente o que Deus é, como também o que Deus quer. Veja no versículo de número 26 ao 28 do capítulo 1. 26 a 28. Diz assim: e por cima do firmamento, que estava por cima das cabeças, havia algo semelhante ao quê? A um que parecia de pedra de safira, e sobre ele estava a espécie de trono. Havia uma figura semelhante a de na parte de cima sobre ele. E havia como, diz ele aqui, e havia como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele, ao redor, desde os aspectos dos seus lombos, e daí para cima, desde os aspectos dos seus lombos, e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo, e um resplendor ao redor dele, e como o aspecto do arco, não é do arco-íris. Eu vejo muita gente dizendo, ele viu um arco-íris. Irmãos, Deus não criou um arco-íris. A palavra íris é a palavra de uma deusa. Na mitologia, na Bíblia você não vai ver a palavra arco-íris. Deus criou um arco, como sinal da aliança que ele fez com Noé, de que não destruiria mais a terra. Aí vem os pagãos e acrescenta íris. E às vezes eu vejo os crentes dizendo, ó, o arco-íris. Ali não é um arco-íris, aquilo é um arco. O íris é de lá dos pagãos. E a gente precisa saber disso. Então ele diz aqui, e vi como a cor de, versículo 28, como aspecto do arco que aparece na nuvem no dia, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Vendo isto, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz que me falava. Mesmo diante de tantos seres celestiais, com diferentes características de faces, Ezequiel disse, eu vi um que é diferente deles, eu sei que aquele ali é o meu Senhor. Deus não se confunde no meio dos seres celestiais. Por mais belo que sejam os anjos,
Por mais poderosos que sejam os anjos, mas quando Deus aparece, ele se destaca, porque ele é Deus, ele está acima de suas criaturas, e a sua glória ele não dará a outro. A glória está sobre ele, no aspecto de um ar. Aleluia, aleluia, aleluia. Para os pais da igreja, aqueles 4 seres com 4 faces representam os 4 evangelhos. Eles dizem que o leão é o evangelho de Mateus, porque o leão é rei. E Mateus veio falando de Jesus, de sua linhagem real. No capítulo 1, sua genealogia é para mostrar sua linhagem real. Eles dizem que o boi representa o evangelho de Marco, porque Marco falou de Jesus como sendo um servo, e o boi tem tudo a ver com servo, pois é um animal que se doma e coloca ele ao serviço. Ele diz que a face do homem representa o evangelho de Lucas, porque Lucas apresentou Jesus como sendo o homem perfeito, e ali está a genealogia de Cristo, que veio de Maria, um homem perfeito. Ele diz que a águia, como é a rainha dos céus, representa o evangelho de João, porque João falou dele como filho de Deus. Ele é aquele que desceu do céu para se revelar nesta terra. Mas esses 4 animais não apenas representam os 4 evangelhos, mas ele tem tudo a ver com cada crente que está aqui nesta noite. Esses animais que apareceram, que são chamados de querubins, eles representam aqueles de quem o Senhor se cerca para colocar ao seu serviço. Por quê, pastor? Porque esses animais apresentam o homem, a face do homem, porque o homem é a coroa da criação. Fala de quê? Aqueles que trabalham perto de Deus, aqueles que servem a Deus, tem que ser inteligente, tem que ser pessoas que possuem inteligência. Esses animais também aparecem com face de leão. O leão é o rei dos animais vorazes, ferozes, é o que comanda sobre todos os animais ferozes, e isso mostra de que o leão é um animal que está acima de todos os demais animais, e isso revela aquele que serve a Deus, que deve agir com valentia. O homem é inteligência, o leão é figura de valentia. Deus está dizendo: quem trabalha ao meu lado tem que ter inteligência e tem que ser valente na obra. Mas aí vem o boi, e Deus está dizendo: quem trabalha ao meu lado tem que ser como um boi, o animal, o rei dos animais domésticos. Você tem que ser humilde, você tem que aguentar carga, você tem que aguentar peso, você tem que aguentar pancada. Nem sempre você tem que se levantar como um leão, tem hora que você tem que murchar-se como um boi e aguentar o arado da jornada, do trabalho, da peleja. E quando o crente diz: eu vou morrer assim, não, você vai ser como a águia, querido. Você não vai ficar só para baixo, vai chegar uma hora que você vai subir como águia e vai voar. Deus vai te abençoar nesta terra. A águia, a rainha das aves. Quem serve a Deus tem que ser diligente, tem que ser proativo, tem que partir para cima, não pode ser cabisbaixo, não pode ser complexado. Deus está dizendo: quando for hora para agir com inteligência, age como homem. Quando for hora para agir valente, age como leão. Quando for hora para agir com humildade, age como um boi. Mas quando chegar a hora de agir como águia, voa, seja proativo, sacode essas coisas para baixo e parte em direção ao céu, porque Deus contou contigo para esta obra. Kalamashura managaste, kalamashura bekasi. Kalamanagashura. Aleluia, aleluia, aleluia.
Era Deus dizendo: olha, Ezequiel, teu ministério tem que ter essas qualidades: inteligência, valentia, humildade e proatividade. Se eu estou te convocando, tu não pode, Ezequiel, vir de qualquer jeito não. Tu precisa ver quais são os aspectos daqueles que trabalham comigo. Quais são os aspectos daqueles que eu uso na minha obra. Quais são os aspectos daquele que eu envio para cumprir missões. Mas até então Ezequiel, ele está aprendendo. É o capítulo 1, é o prelúdio, é o início da sua história. Depois de tantas coisas que aconteceram, agora o céu se abre e começa a revelar esses segredos. Para quem pensava que não tinha mais jeito, para quem pensava que o ministério dele ia ser em Jerusalém, Deus disse: não, teu ministério vai ser aqui na Babilônia. Eu quero que tu ensine este povo. Eu quero que tu diga a esse povo que pode construir casas. Eles estão pensando que vai sair agora? Vai nada, Ezequiel. Esse povo pecou muito. Esse povo me desobedeceu muito. Quebrou as minhas leis. Não cumpriram os anos sabáticos. E aí ficaram juntando todos os sábados que eles não comemoraram o que eu determinei para ser comemorado, um total de 70 sábados. E esses 70 sábados vai se transformar em 70 anos de cativeiro. 70 anos de cativeiro. Porque a terra vai ter que descansar nos dias que ele não deixou descansar. Eles não deixaram descansar. Então eles vão ter que pagar. Os retirei de lá para que a terra descanse e eles paguem aqui. Então diz a este povo que construa casa. Diga a este povo que gerem filhos. Construa família, porque eles não vão sair nem tão cedo deste cativeiro. Nem tão cedo eles saem daqui. Era uma mensagem dura, irmãos. Mas era uma mensagem coberta de misericórdia, para que o povo não se desesperasse, não alimentasse falsas expectativas. Então Deus, ele fala com Ezequiel, e parece-me que 6 anos depois que ele saiu da Babilônia, foi que Deus falou com Ezequiel acerca disso. As outras levas parece que nem tinha acontecido ainda. E Ezequiel começa a pregoar de que Jerusalém vai ser queimada, Jerusalém vai ser destruída. Veio uma parte, mas Deus ainda não cumpriu todo o juízo sobre Jerusalém. E ele começa a pregar acerca do estado, da situação, da realidade que Jerusalém passaria diante do juízo de Deus. Agora Ezequiel no capítulo 10, depois do capítulo 9, capítulo 8, Deus revela a Ezequiel a podridão dentro do templo, os pecados dos sacerdotes e dos anciãos. Capítulo 9, Deus mostra a Ezequiel um exército pequeno, mas poderoso. 6 homens que Deus envia para destruir a terra. 6 homens armados. Dentre eles tem um homem que está vestido de linho, e este homem está com um pincel na mão. E Deus diz a este homem que está com o pincel na mão: marca os homens. E aquele homem que está com o pincel na mão, ele sai marcando as pessoas. E porque ele marcava as pessoas, qual a finalidade daquilo ali? Era Deus dizendo: eu não vou destruir o justo com o ímpio. Esses que são marcados são os que não concordam com as abominações. Esses que são marcados são aqueles que não aceitam os pecados dessas pessoas, desses líderes. Esses que são marcados são aqueles que combatem o pecado. E quando eu trouxer o juízo não vai atingi-los.
só vai atingir aqueles que estão em pecados. Interessante que Deus sempre preservou isso e vai até o fim. Deus disse a Abraão: eu não destruirei o justo com o ímpio, Abraão. Eu não destruirei. E agora, na dispensação de Ezequiel, Deus está dizendo mais uma vez: eu marquei quem tem compromisso comigo. Eu marquei quem tem uma vida de sinceridade. Agora tu vai ver quem é o podre. Pegou Ezequiel pelos cabelos em visão, levantou e ele disse: eu fiquei entre o céu e a terra. E ele me levou lá na casa e disse: cava a parede. E eu cavei a parede. E havia uma reunião, e eu vi que naquela reunião estava fulano de tal. Olha, irmãos, Deus mostra detalhes. Deus mostra até quem lidera a reunião de pecados. Deus sabe até quem está na frente, criando reunião, amotinação contra a obra do Senhor. Tem pessoas que pensam que Deus mudou. Deus não mudou. Deus não mudou. E eu digo isso não é para me mostrar mais espiritual do que vocês, mas eu tive uma experiência semelhante a essa experiência de Ezequiel, quando eu estava na área 34. Deus me levou em espírito numa igreja, numa outra área. E quando eu cheguei naquela igreja, a igreja estava numa penumbra, nem estava claro, nem estava escuro. E Deus me levou à porta, me mostrou a frente da igreja. E eu vi que era uma igreja velha, na aparência, antiga, sua construção. E Deus me disse: entre, e eu entrei. E no meio da igreja tinha um corredor. E dentro da nave da igreja tinha várias salas. E eu disse ao Senhor que estava comigo naquela visão: que salas são estas, Senhor? E o Senhor me disse: são grupos, são divisões, são pessoas que estão criando divisões, grupos dentro desta igreja. E eu disse: o que é que eu faço? Deus disse: vá para o púlpito. E eu fui para o púlpito. E Deus disse: abra a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, saiu uma luz de dentro da Bíblia. E quando saiu uma luz de dentro da Bíblia, eu vi que as paredes daqueles quartos iam caindo, iam se demolindo, ia se destruindo, ia se destruindo. E Deus me tomou e levou novamente onde eu estava, e eu despertei daquela visão. E eu disse depois a alguns irmãos: Deus me levou numa igreja antiga e contei. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas chegou o tempo de eu sair daqui e ir para um outro lugar. E a obra vai ser terrível, porque há grupos e mais grupos em divisão. De repente eu estava em casa no domingo e me veio o desejo de ir a uma inauguração de um templo na área 33. E quando eu chego lá, está lá o pastor Zé Luiz e outros pastores, e parece de coordenadores próximos, só quem foi fui eu. E o pastor bateu assim na minha perna e disse assim: está pronto? Eu disse: estou. Ele disse: e os meninos? Eu disse: eu me viro. Desse jeito que eu estou dizendo aqui. E os meninos? Eu disse: eu me viro. Ele disse: mas eu não disse nem o que é. Eu disse: mas eu já sei. Aí ele disse: vá hoje à noite para tal lugar e me espere. Eu disse: irei. Chegue lá a tal hora. Eu disse: eu vou chegar mais cedo. Ele disse: não precisa não, senão vai chamar a atenção. Chegue tal hora. Eu fui. E à noite ele me apresentou em 4 igrejas. Nunca tive posse em 4 igrejas, só naquela área. 4 igrejas eu recebi posse, na mesma noite. E de uma igreja para outra ele perguntava: você ouviu? Eu disse: vi. Você ouviu que eu disse? Vi isso, isso e isso. Ele disse: é verdade. Na outra ele perguntou: você ouviu? Eu disse: vi. O que foi que você ouviu? Isso, isso e isso. Na outra ele perguntou: e aqui, o senhor viu que eu disse? Eu vi isso, isso e isso. É isso mesmo.
E na última ele disse, no final, você ouviu o que, Nessa? Eu disse, eu vi isso. Ele disse, é isso mesmo. As 4 igrejas, eram 8 igrejas naquela área, eu fui em 4. Nas 4, o que ele me perguntou, Deus me mostrava antes, quando eu estava dentro do templo, antes de ser apresentado. Quando cheguei no primeiro culto de Santa Ceia, eu disse aos irmãos o que eu estou dizendo a vocês aqui. Por isso que eu estou dizendo aqui, filmado, porque eu já disse lá. Deus me trouxe aqui. Eu não sabia que era esse lugar, mas hoje eu estou vendo que é a igreja velha do jeito que eu vi. Não sei o que está acontecendo, mas Deus me mostrou um bocado de quartos aqui, divisões, Deus me disse. Quando eu disse isso, a igreja explodiu em glória a Deus e aleluia. Se eu falei de divisão, a igreja explodiu. A irmã disse, é porque agora a gente sabe que Deus vai derrubar os grupinhos que estão aqui. Irmão, Deus ainda se revela, Deus ainda mostra, Deus ainda age. Quem pensa que pode fazer grupinhos e agir contra a igreja de Deus, está enganado. Deus ainda tem profeta na terra, e não é profeta de movimento não, é profeta de verdade, que é Ele quem chama, que é Ele quem levanta e é Ele quem leva. E Deus leva Ezequiel, mostra o pecado dos líderes. E Deus mostra a Ezequiel o que haveria de acontecer com aqueles líderes. E o juízo começaria pela casa de Deus. O juízo viria para a nação, mas ia começar pela casa de Deus. Deus poderia começar pelos políticos, mas não, ele começou pela igreja. Porque o maior compromisso que Deus tem nesta terra não é com a prefeitura não, irmão. Não é com o Palácio do Planalto não. O maior compromisso que Deus tem aqui nessa terra é com a sua igreja. É com a sua igreja. O povo que chama mais atenção de Deus nesta terra se chama igreja. Os propósitos de Deus estão voltados para a igreja. O mundo já é abençoado por causa da igreja. Porque depois que a igreja sair, vocês não, quem ficar verá a desgraça que vai acontecer neste mundo. Porque tudo é por causa da igreja. É por isso que quando a igreja ou o seu povo que lhe representa falha, o juízo começa pelo povo. O juízo começa pelo povo. Então Deus mostra a Ezequiel no capítulo 10. E ele mostra a Ezequiel a necessidade de que alguém pegue brasas e espalhem sobre a cidade. E espalhem sobre a cidade. Mas eu não vou falar agora sobre isto. Vou deixar para a próxima semana. Eu vou mostrar qual a finalidade das brasas na vida do missionário e qual a finalidade das brasas no meio da cidade. Amém? Vamos fazer uma oração em pé? Todos em pé? Porque Deus tem brasa para espalhar aqui. Deus ainda trabalha com brasas. E Ele vai espalhar brasas por esta cidade de Petrolina. Deus vai esparramar brasas na tua vida. Você vai ver se Deus não vai fazer isso. Deus vai